Oi, pessoal, como estamos? Olha, eu aqui com a minha porta favorita. Todo mundo tem que ter uma porta aberta, que seja fechada, mas para abrir, né? Minha porta tá ali me pedindo para correr sempre. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Sabe que eu tô aqui hoje para falar sobre um assunto que foi muito trabalhado, lembrado no meu último livro, né? Quem adquiriu sabe, o livro Na Maratona da Vida, que é sobre as questões do sofrimento mental. E, em especial, o transtorno de pânico, né? Que algumas pessoas chamam de síndrome do pânico. Como eu não sou nenhuma influencer, eu sei que seria muita pretensão minha, né? Achar que vocês me escutando aqui, vocês iriam mudar suas vidas, né? Mas meu storytelling é verdadeiro. E nada melhor do que a gente ter uma história de uma pessoa que passou pelas mesmas situações que a gente, ou parecidas, para até a gente se sentir mais forte, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque primeiro que o livro foi uma surpresa para mim, a venda dele. Eu já repeti isso algumas vezes, eu não consegui fazer lançamento presencial, eu não consegui divulgar o livro. Foi uma coisa muito maluca, mas ele me deu muitas alegrias. Porque alegrias e um pouco de tristeza também. Por quê? Porque eu comecei a me dar conta que as pessoas que estavam comprando meu livro, muitas delas vieram conversar comigo depois. E um dos motivos que eu tô aqui hoje é porque ontem eu conversei com uma pessoa que encontrei na rua e hoje uma outra pessoa que eu encontrei na academia, no vestiário da academia, me falando dessa mesma situação, que tinham lido o meu livro e que tinham gostado muito, porque a minha história faz as pessoas eles se sentirem mais fortes, até porque eles já tiveram a síndrome do pânico. E isso não foi uma ou duas vezes, gente. É muitas pessoas que a gente não imagina. Então, algumas delas até me disseram assim: Nossa, Cláudia, nem consegui imaginar que tu tivesse tido síndrome do pânico. Mas sim, né? Para quem lê o livro, né, sabe um pouco mais, faz parte, é uma questão, é uma doença e a gente enfrenta. O que eu quero trazer para vocês é até que ponto as pessoas que não leram meu livro estão enfrentando essa doença, né? Que ela não é tão maldita assim. Ela tem um lado bom, ela faz a gente entender que nós não somos só físico, né? Que a gente também tem a nossa dor mental, o sofrimento mental e muitas vezes químico, né? A depressão, a maioria das vezes, é química. A síndrome do pânico é química, a maioria das vezes. Então, a gente não consegue enfrentar isso, não consegue tratar e vive uma vida fechada, né? Uma vida fechada que eu digo assim, você tem medo de tudo, que é um dos principais sintomas da síndrome do pânico, né? Então, quando as pessoas escutam alguém, leem, como leram no meu livro, a minha história, até a minha história de superação, porque é tão legal a gente poder colocar no livro uma coisa que a gente conseguiu vencer, né? Isso que é bacana. E ser um exemplo que eu tô voltando aqui para fazer essa reflexão, né? E as pessoas que não estão enfrentando, assim, né? Existe um pouquinho, eu percebi também isso, que existe um pouquinho de preconceito, né, nessa questão de sofrimento mental. E muitas pessoas têm vergonha de dizer que tem síndrome do pânico, por exemplo, que é no meu caso. Quando na verdade, vocês, qualquer um, não existe mais essa questão de uma pessoa que teve muito problema familiar na infância. Não, tem pessoas que tiveram uma vida equilibrada na família, estruturada, e tem, como a gente estava dizendo, é químico. Pode ser, muitas vezes, a maioria das vezes é químico. Então isso não existe um preconceito, é uma doença e é tratável. E depois, para quem conversou comigo, que tratou e que também hoje está no nível que eu tô de liberdade, é tão bom a gente superar isso
que eu quero entender até que ponto falta para as pessoas que têm essas questões mentais de entender que elas podem tratar. E o que precisa? Precisa de mais histórias de superações, precisa ler meu livro. A questão maior de tudo é até quando as pessoas vão lidar com a síndrome do pânico, né? Isso que me deixa pensativa. Então ontem, quando eu encontrei um casal e a pessoa, né, a mulher disse para mim que ela tinha tido. Então assim, as pessoas falam com um pouquinho de pudor, assim, né, meio envergonhado, que eu acho... Olha, se você soubesse quantas pessoas já me disseram que depois que leram meu livro se identificaram porque tinham tido, e não é assim só mulheres, são homens também, são pessoas novas também, pessoas velhas, isso não tem idade. E hoje de manhã, quando eu chego na academia da Sojipa lá, que eu também conversei com uma pessoa lá que disse, eu li teu livro, e veio a mesma situação, e eu disse, ponto. Aí eu não vou fazer live, mas eu quero falar um pouquinho desse assunto. E para relembrar, muitos que leram sabem, a gente só resolve isso quando a gente trata. Não adianta a gente, não tem macumba que funcione. Me desculpe, a liberdade mesmo desse sofrimento mental, ele vem com um correto tratamento que é realmente de um profissional, um psiquiatra, principalmente, que provavelmente vai exigir uma medicação, mas é transformador quando a gente começa a se sentir forte para viver essa vida que é única, né, que a gente tem. Então é isso, hoje eu quis conversar um pouquinho com vocês, porque como está batendo na minha porta essa questão do livro, né, e o que ele deixou de marcado para as pessoas, eu não imaginei que eu venderia tanto livros nessa situação. Foi uma alegria, mas ao mesmo tempo é uma preocupação com aqueles que estão com a doença e que não estão tratando. Dá pra gente conversar mais, eu fico à disposição, tá? Beijo pra vocês!